Olá pessoal, tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Eu vou ler um versículo, um capítulo, que diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Quero falar um pouquinho sobre os caminhos, né? Sabemos que Jesus é o caminho e a vida, só nele conseguimos ter a eternidade, é por ele. Depois que ele morreu naquela cruz, ele é o caminho da salvação. E nesse versículo aqui, nessa conversa, é Jesus conversando, ensinando os discípulos, mas muitos abandonaram Jesus nesse exato momento. Falou para ele que o sermão dele, o que ele falava, era duro demais. Então, Pedro, olhando para Jesus, falou que para onde eles iriam. Os que tinham ficado, decidiu ficar. Jesus perguntou se eles também iriam embora. E Pedro falou: não. Para quem? Para onde iremos nós? E só tu tens a palavra de vida eterna. Só Jesus saberia dizer como ir para a vida eterna, o que fazer para ter a vida eterna. Então, ele não conseguiu fazer como os outros discípulos, sabe? Isso é muito interessante. Quando eu estudei a Bíblia, isso me surpreendeu, porque Jesus teve muitos discípulos, não foram só 12. Muitos seguiam Jesus, era algo comum das pessoas seguir um mestre e começar a ser discípulo dele. Não só os que eram chamados, mas muitos seguiam, passavam a ser discípulos dos mestres. E então, Jesus tinha muitos discípulos, mas poucos permaneceu, poucos aguentou o preço mesmo, sabe? A vida com Deus não é fácil. A vida sem Deus já não é fácil, com Deus também não se torna tão fácil. Aqui nessa terra, sabe? Há um caminho, é muito mais leve, é muito mais feliz. Quem sabe viver verdadeiramente com Cristo, caminhar com o Espírito Santo, se torna leve e suave o fardo de Jesus, mas não deixa de ter um fardo, sabe? Jesus diz: o meu fardo ele é leve e suave, mas ainda existe um fardo, sabe? Ainda existe preço a pagar, principalmente para quem quer fazer algo para o reino. Para quem quer cumprir o seu chamado, o seu propósito, temos que abrir mão de muitas coisas. E muitos discípulos não suportaram o peso do processo, o peso do chamado. Muitos rejeitou Jesus e falou: não, é muito para mim. E eu não aceito, eu prefiro outros que falam algo mais leve, algo que é mais fácil de ser carregado. Eu prefiro seguir outros que vão me ensinar de uma forma que não seja tão dura. Acharam duro o que Jesus falava e por isso o abandonou. Mas Pedro e aqueles outros 11 permaneceu, e talvez alguns outros também, porque decidiram ficar com Jesus independente, porque eles sabiam que existia uma vida eterna e só poderia chegar nela se fosse por Jesus. E eu quero compartilhar algo com vocês, uma historinha de uma moça. Eu já falei dela aqui também no canal, nos vídeos. E essa moça, ela se desviou. O Senhor me fez me lembrar, quando eu estava estudando sobre o que eu ia trazer agora nessa mensagem, Ele me lembrou isso, eu quero compartilhar. Ela se desviou do caminho do Senhor, uma moça que cresceu no Evangelho, uma mulher, ela cresceu servindo ao reino, servindo a Deus, adorando, exaltando o nome do Senhor. Mas por algum momento ela se desviou e foi para um caminho de dor, de sofrimento, de perdição, de vazio na alma. E em um certo dia, ela começou a preencher esse vazio, que já não tinha mais o Espírito Santo dentro, com coisas mundanas, com festa, com bebedeira, foram pra festa, começou a beber lá muito. E no outro dia ela chegou em casa com ressaca, uma ressaca, e tava ali uma amiga dela, e ela começou a conversar com essa amiga e comigo ao mesmo tempo. E eu vendo assim o olhar se apagando do olho dela, o brilho do Espírito Santo saindo. E como ela tinha mudado tanto, parecia uma outra pessoa, falando assim que tinha vivido as experiências dela lá naquela festa, como foi, apesar dela estar com muita dor de cabeça e muito mal. Mas ela começou a contar assim pra outra amiga e pra mim. E aquilo me deu uma tristeza muito profunda, que eu saí de perto dela e fui chorar. Porque como ela era um pouco próxima a mim, ela era próxima a mim, alguém que eu conhecia profundamente. Eu comecei a chorar e uma vozinha falou em mim. Eu já tinha tido um encontro verdadeiro com Deus, eu já estava sensível ao Espírito Santo. A voz falou comigo bem assim: se você está chorando,
Imagina o paizinho dela. Imagina Deus como não tá, ouvir uma filha perdida. E aquilo me entristeceu muito. E depois eu chamei ela e falei, eu falei pra ela, eu chorei e me entristeço ao te ver assim. Eu não fico feliz em te ver assim no mundo e vivendo essa vida louca. E eu falei, agora imagina Deus, imagina teu pai, imagina alguém que estava contigo todo o tempo e agora você procura um caminho de dor, de sofrimento que parece trazer uma alegria, mas que essa alegria é passageira. Você está se enchendo de algo que o Senhor fala, não se encha disso, se encha de mim. E ela estava vazia do Espírito Santo, estava aproveitando o mundo. E o Senhor também me fez me lembrar de uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu estava lembrando sobre a mensagem anterior que eu postei, sobre os filhos que se perderam, o Senhor me falou, filha, tem muitos filhos que estão nesses caminhos de dor, de sofrimento, de vazio na alma, preenchendo com muitas coisas desse mundo que não sou eu, que não é do meu espírito, que está sofrendo, mas que não tem coragem de voltar. Não tem coragem de rasgar o peito e voltar pro pai, sabe? Prefere comer a comida dos porcos, porque não consegue voltar mais pra mim. Muitos deles ainda sabem qual é o caminho, mas não tem coragem. Muitos deles ainda têm vivido essa dor de sofrimento. E ele falou, filho, eu me entristeço. E eu comecei a chorar muito quando o Senhor me lembrou essa mensagem novamente dos filhos perdidos, porque eu comecei a sentir novamente a dor de um filho de Deus perdido. Então o que eu quero te dizer é sim, Deus se entristece, Deus chora, Deus ele tem sentimentos, por mais que a gente ache, Deus é tão poderoso, tão grandioso que talvez ele não sinta nada, Deus sente. Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus se fez pequeno, Deus se fez fraco, por causa de nós, ser humano, sabe? O evangelho não é qualquer coisa, não. O Senhor deu seu único filho, Deus deu seu único filho para morrer pela humanidade. Tipo, que amor é esse? Que amor de pai é esse que dá seu único filho para ter muitos outros? E tem muitos filhos caminhando por caminho de dor, sofrimento, vazio na alma. Um vazio que é o lugar do Espírito Santo, só cabe o Espírito. Enquanto você tenta preencher com outras coisas, nunca é suficiente. E sempre quer mais e mais e mais, porque nunca é o suficiente. Só o Espírito Santo nos asseia e dá essa satisfação. Então, que se você estiver nesse caminho de dor, de sofrimento, se você é como filho pródigo, como um dos filhos que eu citei na mensagem anterior, volte para o teu pai. Ele se entristece sim em ver seus filhos perdidos. E ele deseja que você rasgue seu peito, tira se arrependa, mas arranque o orgulho de dentro de você e volte, porque ele está de braços abertos te esperando. Ele só está esperando você voltar para ele.